Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um review sobre esse livro, Matemática Básica Definitiva para Concursos Públicos. Bom, esse livro aqui é da editora Juspodium e de autoria de Alex Lira e Alexandre Meirelles. Mas eu não vou falar detalhes a respeito do livro, é nesse sentido, tá? Eu vou falar mais do livro em si, que é um livro, que é um tijolinho, olha só. Tem mais ou menos um pouquinho mais de 1.400 páginas, se a gente contar as páginas de anotações. E como vocês podem ver pelo corte do livro, ele é dividido em 3 unidades. Primeira unidade, matemática de nível fundamental. Segunda unidade, aritmética. Terceira unidade, matemática de nível médio. Então, algumas pessoas perguntam se esse livro aqui serviria para estudar também para Enem ou para vestibular. Sim, com certeza serve, tá? Ou para quem quer aprender matemática por puro prazer de aprender, também serve. Pessoal, eu vou começar mostrando, melhor dizendo, o sumário do livro, para vocês terem uma ideia do que vem nesse livro. Olha aqui, são 28 capítulos, até probabilidade aqui, olha. No final você tem mais um capítulo que é apêndice, com algumas dicas, resumos, mas o último capítulo de conteúdo mesmo é o de probabilidade. Então são 28 capítulos divididos em três unidades. Primeira unidade, matemática de nível fundamental. Segunda unidade, aritmética. Terceira unidade, matemática de nível médio. Primeira unidade, você vai ter desde os assuntos mais fundamentais, dos mais básicos, que são necessários você saber para responder e entender os assuntos mais complexos na medida da sua complexidade, né? Na medida em que os capítulos vão avançando, e também para entender questões mais complexas de concurso, ou de Enem, ou de vestibular. Você precisa da base, que muitas vezes você não se lembra mais. Eu, no caso, não me lembrava de muitos detalhes, tanto de frações quanto de divisibilidade, e que são essenciais você saber, te ajudam muito no desenvolvimento de algumas questões mais complexas. Tá? Então, olha só, no capítulo 1, operações com números inteiros, fracionários e decimais, você vai relembrar adição, subtração, multiplicação, regras de sinais, divisão, número misto, números decimais. Capítulo 2, sistema métrico, medidas de comprimento, conversão entre unidades de medida de superfície, ou melhor, medidas de superfície, ou seja, área, medidas de volume. Você tem números pares e ímpares, primos e compostos no capítulo 3, MMC e MDC, divisibilidade e por aí vai. Isso aqui é um pouquinho do capítulo 1. Melhor, da unidade 1. Na unidade 2, razão e proporção, números e grandezas proporcionais, divisão proporcional, regra de sociedade, regra de 3 simples e compostas, porcentagem, juros simples, problemas envolvendo torneiras e capacidade, questões envolvendo idades e por aí vai. A unidade 3, matemática de nível médio, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, funções, matrizes determinantes, progressão aritmética e progressão geométrica, geometria básica, geometria plana, circunferência, polígonos, triângulos, geometria espacial, trigonometria, análise combinatória e o último capítulo, probabilidade. Bom, pessoal, primeira coisa que eu quero ressaltar a respeito do porquê eu considero esse livro o melhor que você vai encontrar sobre matemática básica para concurso público, ou até mesmo para Enem, vestibular, ou até mesmo para aprender por puro prazer, como eu já expliquei. Primeira coisa, quando eu procuro um livro sobre um determinado assunto para estudar para concurso, eu espero que os autores tenham estruturado o livro de forma que eu entenda os assuntos mais simples, mais básicos ou fundamentais, que são necessários você entender
para poder entender os mais complexos. Esse livro é estruturado dessa maneira, do primeiro capítulo até o último. Então, eu estou estudando dessa forma, do capítulo 1, passando pelo 2, 3 e progressivamente até o último capítulo. Não sei exatamente quando eu vou terminar, tenho mais umas 15 matérias para estudar, além da matemática, mas estou adorando estudar por esse livro aqui, tá? Eu vou utilizar o capítulo 1 do livro, porque todos os capítulos têm a mesma estrutura, então eu vou utilizar só o capítulo 1 para vocês entenderem como é o livro todo, tá? O capítulo 1 vai da página 37 até a página 98. No capítulo 2, a partir da página 99, já começa o sistema métrico, tá? Então, por que esse livro para mim aqui é maravilhoso, a ponto de eu gostaria muito de encontrar um livro nessa estrutura, exatamente nesse mesmo formato, para cada matéria de concurso público. Primeira coisa, a diagramação do livro. Algumas editoras colocam o máximo de palavras possível em uma mesma página, que fica aquela coisa intrincada, meio complicada de você ler, de estruturar na sua cabeça. Principalmente para quem vai ficar com um tijolo desse aqui por dias, meses, sentado numa cadeira por horas, estudando. Então você ter uma diagramação mais agradável para poder estudar, que facilita o entendimento, é essencial. Pode parecer besteira para algumas pessoas, mas se você passar algumas horas estudando, você vai ver que isso aqui não é bobagem. Isso aqui faz diferença. Então, em primeiro lugar, a diagramação do livro. Segundo lugar, como eu já expliquei, a forma como os assuntos são dispostos, desde os mais fundamentais e básicos, coisas que você precisa entender primeiro, para depois entender as mais complexas. Então esse é o segundo ponto para mim. O terceiro ponto, olha só. Os autores, eles começam o capítulo com uma introdução, vão destrinchando, e a cada ponto eles colocam questões comentadas, como elas são cobradas nos concursos públicos. Isso aqui para mim é essencial, por quê? O grande X da questão de você estudar para concurso, para Enem ou vestibular, é responder questão. Você não estuda para ser professor, para escrever um livro, para dar aula da matéria. Você estuda para concurso para conseguir passar na prova. Você estuda para Enem para conseguir uma pontuação bacana. Estuda para vestibular para conseguir a sua vaga. Certo? Então, ter questões no livro, e tem um quarto ponto que eu vou ressaltar aqui também, ter questões no livro é essencial para mim, todo livro deveria ter. E são questões próprias para concurso. Tá? O raciocínio matemático é o mesmo, é universal, né? Mas elas são retiradas de provas de concurso público. O quarto ponto tem a ver com as questões também, que é o seguinte: todas as questões são comentadas. São cerca de 1000 questões, como está aqui na capa, comentadas. Todos os comentários estão no livro, logo após a própria questão. Isso é sensacional, porque algumas editoras fazem os livros da seguinte forma: elas colocam apenas a questão e o gabarito. Você vai saber qual alternativa é a correta, mas você não tem uma explicação de como a questão é resolvida. Para você ter acesso à explicação, ou você tem que procurar na internet, ou você entra no site da editora para baixar um PDF com os comentários das questões que estão no livro. No caso desse livro aqui, todas as questões já estão resolvidas aqui no livro. Tá? Então, esse é mais um ponto que para mim é sensacional. Todo livro deveria ter essa estrutura. O quinto ponto é a quantidade de questões. Ao longo do livro, ponto a ponto, você vai tendo questões ao longo do capítulo, ao longo de cada capítulo, né? E as questões são correspondentes àquilo que você acabou de ver. Isso aqui é sensacional, facilita demais o aprendizado. E no final do livro, você vai encontrar um resumo. No final de cada capítulo, melhor dizendo, você vai encontrar o resumo do capítulo que você acabou de estudar. Quem quiser pode fazer o resumo passando por um livro, por um caderno específico de matemática,
a partir desse resumo aqui. Eu prefiro fazer o resumo a partir das minhas anotações ao longo do livro, tá? Mas quem quiser pode fazer a partir daqui também. Todos os capítulos têm essa estrutura aqui. Você tem as matérias, os conteúdos ponto a ponto, questões após cada conteúdo e no final você tem um resumo. Depois desse resumo, você vai ter uma bateria de mais questões comentadas. São mais umas 20, 30, 40 ou até 50 questões, dependendo do capítulo e do quanto alguns tópicos são cobrados ou não no concurso. Você vai ter mais essas 20, 30, 40, 50 questões sobre tudo o que caiu no capítulo. Então olha só, isso aqui é sensacional, pessoal. Todas comentadas, tá? Até o final do capítulo. Então, todos os capítulos têm essa mesma estrutura, tá? Todos são idênticos. Vou dar mais uma passadinha aqui para vocês darem uma olhada. Tem muitas tabelas, muitos resumos que facilita pra caramba o entendimento. O ideal é que quando você vai fazer o resumo, você faça um verdadeiro resumo, né? Você não vai querer fazer um resumo que é maior do que o próprio capítulo do livro. Mas, ó, você vai encontrar tudo aqui, pessoal. Então, eu indico esse livro aqui para quem gosta de estudar por livros. Por que eu digo isso? Muitas pessoas não gostam de estudar por livros, elas preferem videoaulas. Isso não é um problema. Não adianta você comprar um livro desse, gastar um dinheiro que talvez te faça falta, sendo que você não gosta de estudar por livro. Porque para algumas pessoas, principalmente em relação a matérias que são mais complicadas ou que as pessoas gostam menos, como matemática, elas preferem videoaulas. Então, não tem problema nenhum. Não gaste seu dinheiro em um livro desse aqui, caso você goste de aprender por videoaulas, tá? Eu gosto de aprender por livros, eu gosto de aprender lendo. Praticamente não assisto mais videoaulas hoje em dia, mas isso é o que eu gosto. Se você também gosta de aprender por livros, eu recomendo esse livro aqui. Recomendo fortemente. Dificilmente você vai encontrar um livro melhor que esse aqui para concurso público, tá? Então, pessoal, esse aqui é mais ou menos o review que eu queria fazer desse livro, tá? Em um próximo vídeo eu vou fazer um review desse livro aqui, ó, O Raciocínio Lógico Definitivo. Esses dois livros eu comprei juntos no site da editora Juspódio. São dos mesmos autores. Eu comprei em um esquema chamado Casadinha. É um esquema em que você compra 2 ou 3 livros dos mesmos autores ou do mesmo segmento e você tem um desconto nessa casadinha. E eu comprei no site da editora porque o desconto que eu consegui nos dois foi maior do que o que eu achei em qualquer outro site que eu procurei na internet. Qualquer outro site de venda, Amazon, Mercado Livre, livrarias digitais, procurei em muito lugar. No site dessa editora eu encontrei o melhor desconto possível. Para vocês terem uma ideia, cada um desses livros saiu por R$ 184. Isso dividido o valor total, tá? Sairia muito mais caro caso eu comprasse separadamente os dois em outros sites, que, logicamente, fora o site da editora, não teria esse desconto na compra dos dois. Então recomendo a compra desse livro aqui, para quem quer estudar para o concurso, tá? Logo eu vou fazer um vídeo sobre o raciocínio lógico definitivo, que é a mesma estrutura desse aqui, mas para matar a curiosidade de quem quer comprar, beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixe uma curtida, deixe um comentário de alguma coisa que você queira saber a respeito desse livro aqui, que eu acabei de falar, tá? Vou responder com o maior prazer, e até os próximos vídeos.